por aqui. Então, para mim, essa coisa de antigo e contemporâneo é um tema que a gente poderia levar para muitos e muitos lados, na verdade. Volta do mundo, então, né? Então é volta do mundo. Antigo e contemporâneo. Então, a gente não sabe onde a gente está, né? A gente não sabe para onde quer ir, não entende para onde vem, assim vai. Tô vendo aqui com o Puma, uma criança linda, que maravilha, já fico feliz. Oi, tio. Desculpem, pessoal, mas eu sou pai babão, sabe? Eu vejo criança, já fico emocionado. Oi, tio. Um beijo. A bagunça aí, você, viu? E, bom, pegando uma parte da fala do Faísca Torpedo, ele diz: a gente não pede para nascer aonde nasceu. Olha aqui, que forte isso. A gente não pede para nascer onde nasceu. Isso é muito forte. Quando a gente pensa nos antigos da capoeira, a gente vai pensando mais antigo ainda, nas raízes, vem a questão África. A gente tem que falar de África. Não tem como falar de capoeira e não falar de África. Então, quando na frase do Faísca Torpedo a gente não pede, pensa naquele tempo, regime escravagista, nesses que eram trazidos, escravizados para o Brasil, quem é que pede uma coisa dessa? Né? E aí a capoeira nasceu no Brasil. E aí os mestres antigos, isso é interessante, a geração do mestre Pastinha canta e afirma que a capoeira é africana. A geração depois do mestre Pastinha, talvez por questão ideológica e a questão política atual brasileira, que era o quê? Getúlio Vargas, ditadura, etc. Brasil, 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 Brasil. Então, a geração pós-mestre Pastinha levantou a bandeira que é a capoeira brasileira, e a geração antes do mestre Pastinha, capoeira africana. Por quê? Por causa que quando se refere à capoeira africana, é nascida no Brasil, ele quer dizer que é capoeira de diáspora africana. Entende? A capoeira é africana porque é por causa que foram os africanos no Brasil, então a capoeira é africana. E qualquer um que é dessa diáspora também é africano. Entende? E assim vai. Essa é a capoeira africana, é isso que eles querem dizer. Quando o mestre Pastinha fala que a capoeira, quando o mestre Boca Rica fala capoeira vem da África, não é da Bahia, não, sabe? E vários mestres cantam isso, cantaram e afirmaram. Na minha concepção, é isso que eles querem dizer. A capoeira é africana. Porém, tem muitos assuntos aí, muitas ideias. O Macamilê, diga aí, eu passo para você. A capoeira africana, o que é para você? Olha, você me trouxe, na verdade, mais uma percepção, né? Você falou, fez mais um, né? Sim, mas pensar capoeira africana, você consegue me ouvir perfeitamente, né? Pensar capoeira africana, olha que pergunta linda. Na verdade, a capoeira, ela se manifesta. Eu estava ouvindo uma entrevista do mestre Pastinha, que ele fala: não, ela pode, quando ele encontra um adversário, ela se manifesta em forma de luta, mas quando eles vão se contemplar, ela se manifesta enquanto dança. Então, a capoeira em si, ela é algo, ela é uma entidade que eles tiveram essa percepção ela precisou se manifestar em forma de luta porque era aquilo que tinha em volta, era aquilo que precisava ser combatido, mas capoeira, ela ganhou nome. Então ela ganhou nome, continuou sendo capoeira a partir do nome, mas muito antes do nome, a capoeira já existia de outras formas, se manifestando de outros jeitos. Essa percepção de entender capoeira a partir de uma coisa é do Ocidente. É nossa, de entender que capoeira é isso, e se é isso, ela não é aquilo. Não, a capoeira, inclusive, quando chega aqui, ela se manifesta de uma forma no Rio de Janeiro, de outra forma na Bahia, de outra forma. Então, cada forma dava, de alguma forma, do corpo de expressar o que aquele povo segmentava de algum lugar, de uma raiz ideológica, talvez que eu não consigo nominar, mas que manifestações como o jongo, a capoeira e outras manifestações comeram desse lugar.
Então, elas se alimentam de um único lugar e criam manifestações com uma base ideológica e ancestral muito sólida e parecida. Então, a capoeira África é pensar essa capoeira não manifestada, capoeira entidade. Então, a capoeira ela só foi manifesta daquela forma. Então, pensar capoeira África é pensar algo que era de dentro. Eles entendiam esse acesso e manifestavam dessa forma. Então, eu acho que é por esse caminho também. São tantos os caminhos, mas tudo começa lá. Que é Exatamente. mãe, né? Mãe África, lá que é a mãe. Na verdade, o Brasil Exatamente. não é mãe, não. Porque o Brasil não aceita o seu próprio povo, né? Não defende as minorias e etc. Então é bem complicado falar de Brasil. No Brasil, como em qualquer parte do mundo. Vejamos a situação atual, né? Que aparentemente o Estado atual, os governos atuais não auxiliam o próprio brasileiro. Porém, o Faísca Dara citou anteriormente, e é normal essa questão, né? Ele conviveu com pessoas africanas. E no Brasil a gente tem o mesmo palavreado, né? Mesmo sabendo que a África é um continente enorme, a gente não consegue falar, eu convivi com angolanos, convivi com moçambicanos, eu convivi com guineenses, com quenianos, e assim vai. Ninguém sabe, ninguém fala. É muito interessante isso. E isso é um pouco da nossa, vou dizer, talvez ignorância é muito forte falar assim, mas é normal, é natural a gente falar dessa forma. E de fato, um africano, como é dito, né, nascido na França, ele também é francês, por conta da colônia e tudo mais, mas todo mundo fala, é africano, entende? A capoeira é igual. Ou seja, a partir do momento que começa a servir o Estado, é brasileiro. Mas não está servindo o Estado? Não, é africano. E na França, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo é igual, entende? Então, quando eles estão servindo o Estado, são franceses. Não está servindo o Estado? São africanos. E com a capoeira aconteceu a mesma coisa. Enquanto a capoeira não estava ali naquele jogo tal, coisa de africano, coisa não sei o que lá, assim vai. Começou a servir o Estado, a capoeira é brasileira, meu amigo. E a capoeira se torna brasileira. É muito assunto. Pois vamos lá. Dara, capoeira africana, diga aí para mim. Teve esse debate grande quando rolou a Copa do Mundo, né? A Copa de Futebol. Quem ganhou a França, né? Mas se você for olhar os jogadores, tudo negão, né? Porque todos vieram, uma grande parte vieram eram de origem africanos, né? Então rolou um debate grande na França, porque muita gente falou, teve essa conversa grande, quem ganhou a Copa? São africanos ou são franceses? Aí rolou a coisa, porque quando você for olhar em nosso dia a dia aqui, os africanos, os franceses de origem africana têm dificuldade para emprego, para toda essa coisa social que é difícil. Aí quando é para ganhar a Copa do Mundo, aí não, aí são franceses de verdade, aí, porque exatamente o que você estava citando lá, como eles estão servindo um lado positivo, aí eles são franceses, não tem problema. Então teve esse debate grande. É uma coisa social muito complexa, né? Muito complicada, mas realmente é complicado porque essa coisa das origens, não sei bem exatamente a relação que o Brasil tem com a África. Eu não tenho esse conhecimento sobre social que o Brasil tem com a África. Aqui na França, estava citando isso, a maioria dos meus amigos aqui africanos são do Senegal, do Camerun, nem sei, Côte d'Ivoire, não sei como é que é em português, Côte d'Ivoire. Tem esses países, né, que a França tinha colonizado e que estão agora, tem muita gente agora que tá aqui na França. Então, é isso tudo, mas
A África, o que eu estava falando antes, eu conheço só um pouquinho, né, da cultura africana, por causa dos meus amigos e tudo, mas eu vejo que tem tanto a ver com a capoeira e com a história da capoeira. E quando eu comecei a aprender sobre a história da capoeira e quando você começa a entender os rituais da capoeira, e quando você começa a entender um pouco das músicas de capoeira, você percebe que tem tanto a ver com a África, mas que eu tinha estudado de outra forma total, mas a ligação é tão óbvia, porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. Essa questão de capoeira africana ou brasileira, isso é uma questão histórica que eu nem sei se a gente um dia vai saber de verdade exatamente, porque tem manifestações na África, berimbau, já tinha formas de berimbaus na África também. Tem todas essas coisas, rituais na África que já rolaram antes, tem documentos mostrando que tinha rituais, danças com a capoeira. Quando você, como Martinica, como você e outros países onde rolou escravidão, você vê que teve outras danças lutas que parecem muito com a capoeira, como o morangue, como todas essas danças que parecem muito com a capoeira. Tem essa questão, esses rituais vieram aparecendo em tantos lugares tão afastados que não pode ser por azar. Eles têm uma origem juntos, né? Então, não sei. A África é o berço da humanidade, é o berço da cultura afro-brasileira, lógico, e da capoeira também. Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar em estudar essa cultura africana e essas ligações. E como eu estava falando que eu teve que estudar cultura brasileira para entender capoeira, eu acho que a gente também tem que estudar a cultura africana para entender capoeira também a um nível maior ainda. Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, vejo na fala do Dara, não de todos, essa questão com as minorias, né? Então, que a minoria, não é valorizada, simplesmente. Eles dão um jeito de trocar ali, e aí quando fica para a elite, favorece a elite, para a maioria, aí é nosso, é bem-vindo. Então, Aládio, Damier, todas essas culturas que também são da diáspora africana, em vários lugares, estão praticamente morrendo. A capoeira, como teve essa manha, essa negaça de desviar e adaptar, né, como sincretismo, sabe? Ela acabou ganhando outra dimensão. Então, a gente percebe no mundo inteiro o quão a luta das minorias é desvalorizado e a turma sempre dá um jeito de massacrar e etc. Ou extinguir, né? Dá um jeito de extinguir. Então, no Brasil, quando se fala de indígena, quer dizer, nem se fala mais de indígena tanto quanto, né? E, pô, como é que se fala de indígena? Mas não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, sabe? Então, a luta das minorias, sabe, é super valorizado e continua esse massacre, né, em cima das minorias.